Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Manuela, eu estou no 7º semestre de Engenharia Florestal e faço parte da comissão organizadora da Quarentena Florestal. Hoje nós teremos a palestra com o tema de agrofloresta em larga escala é possível? Desafios e oportunidades para a expansão da restauração produtiva da paisagem. Os ministrantes dessa palestra serão a Paula Costa e o Walter Giantoni. Ambos são engenheiros florestais. A Paula ela é engenheira florestal e especialista em gerenciamento ambiental pela Exalc-USP e também ela é bióloga pela Unesp. Ela é especialista e consultora em sistemas agroflorestais e silvicultura de espécies nativas e exóticas com mais de 10 anos de experiência, contando também com um prêmio pela Sociedade Brasileira de Silvicultura em 2016. O Walter, ele é engenheiro florestal pela UFPR, ele é mestre em agrofloresta pela Universidade de Bangor, especialista em gerenciamento pela FGV, especialista em relações internacionais pela UFPR, com treinamento avançado em permacultura. Ele também tem mais de 15 anos de experiência no âmbito agroflorestal. Ambos são fundadores da Preta Terra. A Preta Terra, para quem não sabe, ela nasceu com o intuito de criar uma nova forma de fazer agricultura, da qual seja capaz de sobreviver em um cenário de mudanças climáticas, resgatando conhecimentos ancestrais. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que estão aqui presentes, agradecer a Paula e ao Walter por terem aceitado o nosso convite e disponibilizado participarem, obviamente, né? E também queria deixar claro que é para deixar, se vocês puderem, por favor, deixarem os microfones e as câmeras desligadas, preferencialmente perguntas ou sugestões, qualquer coisa, pelo chat, tá? O formulário de presença vai ser disponibilizado no final. Todas as perguntas que vocês fizerem serão feitas à Paula e ao Walter. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com todos vocês e tenham todos uma boa palestra. E agora eu vou passar a palavra para a Paula e para o Walter. Obrigada. Oi, Manuela. Oi, Manuela, tudo bem? Oi, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Vocês estão nos vendo bem? Dá para ver e ouvir bem? Sim. Ótimo. Tranquilo. Legal, gente. Bom, primeiro, não posso deixar de agradecer pela oportunidade. Dificilmente a gente ia conseguir se locomover até aí, ainda mais nesse momento que a gente está. Então, isso tem sido super legal, divulgar um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso conhecimento à distância, assim. Então, obrigada pela oportunidade, gente. Como a Manuela disse, nós somos florestais, então sintam-se em casa também. Uhum. Vai ser muito legal ter essa conversa. A gente preparou uma apresentação para vocês que a gente acredita que que pincela um pouco do que é o escopo da Preta Terra, né? Qual é o que é a missão da Preta Terra, o que é o escopo, o que a gente faz e que exemplifica um pouco isso. Então, não é tanto tempo assim, mas a gente vai tentar dar um conteúdo de bastante qualidade para vocês. Lembrem sempre que dá para buscar muita coisa do que a gente tem disponível aí online. Tem bastante coisa publicada no nosso blog do site e nas redes sociais, então em algum momento a gente vai comentar de algum case que a gente vai apresentar aqui, né, que vocês podem buscar ir um pouco mais a fundo neles, e a gente fica à disposição também. E outra vez, obrigado por esse momento, esse espaço, e o tempo de vocês. Bom, então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. E aí, me confirme, por favor, Manuela, se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo a nossa tela agora? Ainda não. Ainda não? Vamos lá. E daí confirma também se a hora que rodar a tela vocês veem um GIF, se ela está animada, só para a gente entender como que está o delay. Tá bom. Tá, chegou ou não? Não, ainda não. Será que eu não apertei direito? Espera, vamos apertar de novo. Aqui. Share your screen. Ok. Acho que agora vai. Agora tá sharing. Ok. Aí, agora sim. Legal, gente. Ele tá mexendo ou tá estático? Tá mexendo. Então tá Maravilha, então tá ótimo. A internet tá boa. Então tá bem. Perfeito. Então, vamos lá.
Bom, a palestra de hoje, a nossa conversa é sobre agrofloresta em larga escala. Se isso é possível, quais são os desafios e oportunidades para isso que a gente tem chamado também de restauração produtiva da paisagem. Bom, primeiro de tudo, acho que a Manuela já fez uma apresentação nossa bem legal. É isso aí, a gente é engenheiro florestal, a gente trabalha com isso já faz bastante tempo, temos experiência em muitas áreas, muitas regiões do mundo, não só no Brasil. A gente atuou na pesquisa e desenvolvimento da Fazenda da Toca, fazendo alguns dos designs agroflorestais em larga escala que estão implementados na Fazenda hoje. Quer comentar? Bom, eu acho que é importante dizer que a gente se coloca como designers agroflorestais, né? Porque a Paula é bióloga também. A minha especialidade principal, com tudo isso que a Manuela falou, na verdade, é local knowledge, que é o conhecimento local, que é sistematizar e entender o contexto onde a gente está envolvido, onde a gente vai implementar esse sistema regenerativo complexo, normalmente agroflorestas, e é entender como essa população, esse povo, essa tribo, essas pessoas, essa vila, né, ou esse investidor se comporta e espera o que ele tem disponível e é entender esse contexto. É isso que a gente traz para dentro da Preta Terra. Então, nós somos designers agroflorestais, né? A gente projeta e implementa sistemas regenerativos agroflorestais. Então, a gente diz que nós somos um hub de inteligência agroflorestal. Eu e o Valto, nós somos os fundadores, e a gente tem um grupo de pessoas que nos ajuda nesse processo. A gente trabalha principalmente com o que a gente chama de consultoria e mentoria técnica em sistemas de produção regenerativos. A gente faz formações, workshops e capacitações, como esse momento que a gente está agora, e também a gente faz sistematização do conhecimento. Então, a gente traga soluções e algumas ferramentas, documentarismo, porque a ideia nossa é disseminar esse conhecimento, né, disseminar os sistemas agroflorestais pelo mundo. Eu acho que é isso, a missão principal da Preta Terra, tem um slide da missão, mas levar a agrofloresta para todos e em todas as partes. Então, é quebrar o paradigma da monocultura. Uhum. Então, existe um passo a passo, não vai ser adotado tudo ao mesmo tempo, mas a ideia é que todo mundo, em algum momento, adote sistemas agroflorestais e que o mundo, a paisagem como um todo, não seja mais uma paisagem herbácea, monocultural e plana, mas seja uma paisagem entremeada de árvores, uma paisagem tridimensional, uma paisagem biodiversa e resiliente. Então, vocês já podem perceber que a gente pressupõe que sim, é possível fazer agrofloresta em larga escala. Então, você já é um... Além de acreditar que é possível, a gente sabe que vai ser necessário, né? Já está sendo cada vez mais necessário. E, bom, rapidamente o que nos inspira, a gente chama Preta Terra, porque a gente se inspira na formação da terra preta de índio. Existem muitos papers que foram lançados nos últimos 2, 3 anos, esse é um deles que é muito emblemático, que fala do legado de mais de 4.500 anos do policultivo agroflorestal na Amazônia. E a gente sabe que a formação dessas terras pretas de índio são muito relacionadas com o manejo florestal e o manejo agroflorestal da floresta, da Amazônia. Então, a Amazônia que tem, sabidamente, um solo pouco fértil, a partir do manejo dessas populações ancestrais, pôde apresentar solos de altíssima fertilidade, que são essas terras pretas de índio. Então, isso que nos inspira. O manejo humano é capaz, sim, de aumentar e de melhorar, de aumentar a fertilidade e de melhorar o ambiente que ele está. Então, isso que nos inspira em buscar sistemas produtivos que são regenerativos, como a formação da terra preta de índio. Eu só complemento aqui para não tomar muito tempo, mas dizendo que a gente entende que a Amazônia, a gente entende, isso é provado hoje cientificamente, mas há pouquíssimos anos, que as espécies existentes na Amazônia, principalmente os clusters de espécies, como açaizais, né, babaçuzais, castanhais, foram plantados, foram uma coevolução antropogênica, né? Tinham seres humanos que levavam essas espécies e clusterizavam, plantavam em agrupamentos. Cito isso porque a gente fala muito de Amazônia, a gente tem uma experiência muito grande na Amazônia, não muito grande, mas de muitos anos, pelo menos, mas
fazendo um paralelo com o sul do Brasil, as florestas de araucária são hoje sabidamente, né, pelas pesquisas genéticas de aparentamento dos agrupamentos de araucária, sabidamente a gente entende que a araucária angustifolia, pelo menos, ela foi disseminada por agrupamentos humanos, aí pré-guaranis, né, ou tribos guaranis ancestrais, que levavam o pinhão e plantavam em agrupamentos, e à medida que eles se deslocaram, que essas pessoas se deslocaram, elas levaram a araucária com eles. Então é muito difícil a gente desassociar o ser humano da floresta, e já que o ser humano come, ele tem que fazer agricultura na floresta, então isso é agrofloresta, e o ser humano está inserido no sistema. A gente acredita muito nisso, isso é parte da inspiração aqui que a gente coloca. Então, de maneira bem concisa, a gente fala que a Preta Terra é uma maneira inovadora de pensar sistemas produtivos ancestrais, complexos e regenerativos para um planeta em transição, e inspirados na Terra Preta de Índio, né? Então, vamos lá, rapidamente, eu imagino que vocês já devem estudar bastante isso aí na Florestal, né? Mas, se não, vamos discutir o que é agrofloresta. De maneira bem simplista, mas bem direta, eu diria que a agrofloresta nada mais é do que a integração de árvores na paisagem agrícola. Então, o sistema produtivo agrícola ou pastoril apresenta árvores no seu desenho, no seu arranjo. E geralmente a gente busca um desenho que tenha alta diversidade de espécies e que os componentes interajam entre si. E aí a gente sempre vai selecionar as espécies e fazer o arranjo, o espaçamento, se espelhando, né, com base nos ecossistemas naturais onde esses sistemas estão inseridos. Então, se a gente está no sul do Brasil, a gente vai fazer sistemas parecidos com o ecossistema natural dessa região. Se a gente está na Amazônia, a gente vai usar as mesmas espécies que ocorrem nessa região, ou que vão bem nessa região. A gente vai falar um pouco de como a gente faz isso com a lógica da Preta Terra para levar isso para larga escala, mas a gente gosta muito de fazer esse paralelo de hackear a lógica do sistema, né? Hackear a lógica da natureza, porque você tem princípios de estratificação, de sucessão, de biologia do solo, de cobertura, do que ocorre naturalmente na floresta. Então, a lógica é hackear isso, é entender como é o processo idiosincrático, o processo que ocorre naturalmente, caótico, que não é compreensível de forma simples, mas pegar componentes dele, replicar para uma lógica mais simples, produzindo alimentos, mas mantendo essa lógica ecológica. E aí a gente pode complementar que, de maneira geral, historicamente, a agrofloresta ela sempre foi adotada por pequenos agricultores familiares, e por ter essa alta diversidade de produtos, né, que são escalonados, que são colhidos ao longo do tempo, isso traz um aumento de renda, uma melhoria na alimentação da família e uma diversificação dos produtos, né? E principalmente, não só produtos herbáceos ou agrícolas, mas também florestais, das árvores, os produtos madeireiros e também os produtos não madeireiros, né? Então, de maneira geral, a agrofloresta é muito conhecida por ser adotada por pequenos agricultores familiares, em quintais agroflorestais, em hortas agroflorestais. Lembrando que a agrofloresta existe antes de existir a agricultura, né? Se a gente pensar 12, 13 mil anos no crescente fértil, quando começa a existir a agricultura, né, o acúmulo de grãos, ele está entremeado de árvores. Ainda é uma área verde lá nesse momento, né, uns 10 mil e poucos anos atrás, e a agricultura começa dessa forma, começa na floresta, na bordadura de floresta, em clareiras da floresta, então ela é agroflorestal em essência. E, além disso, né, por apresentar árvores, por ser um sistema produtivo com árvores, a gente tem todos os serviços ambientais e ecossistêmicos relacionados à presença das árvores. Então, a ideia é restaurar florestas e recuperar solos degradados por meio desse ecossistema produtivo, desse agroecossistema. Então, vocês que são florestais, vocês já estão cansados de saber todos os serviços ecossistêmicos que as árvores trazem, né? Aumento da ciclagem de nutrientes, proteção do solo, conservação da água, manutenção do microclima, atração de polinizadores, de outras faunas, fixação de carbono e, enfim, é incontável a quantidade de serviços ecossistêmicos que a presença de árvores na paisagem pode trazer. Para a saúde humana, é literalmente incontável, né? A gente sabe alguns deles e estamos começando a quantificar alguns poucos, como o carbono, por exemplo, a manutenção, a recarga do lençol freático. Inclusive, a monetização desses serviços ambientais e ecossistêmicos tem sido uma oportunidade interessante de agregar valor nesses sistemas produtivos, que isso pode ser assunto para uma próxima palestra. Bom, mas rapidamente, então, a definição que a gente considera interessante é que as agroflorestas são sistemas antropogênicos, milenares, que replicam ciclos ou disposições naturais no tempo e no espaço,
agregando as árvores, né, que são plantas perenes lenhosas, aos arranjos pastoris agrícolas, trazendo diversidade biológica e resiliência ecológica. Isso aí. Essa é uma definição da Preta Terra, tá? Tem um monte de gente envolvida nessa definição, muita gente perguntava, às vezes é pauta, então a gente pegou várias definições clássicas, FAO, ICRAF, da própria Embrapa, o Ministério do Meio Ambiente, e colocou de uma forma mais sucinta. Então, nada mais a gente fala sistemas agroflorestais, ou então restauração produtiva da paisagem, é a diversificação da produção de alimentos, com a conservação da paisagem, trazendo resiliência ambiental, alimentar e econômica. Então, são sistemas diversos, complexos e resilientes. Bom, mas vamos direto ao tema de uma vez por todas, que é possível fazer agrofloresta em larga escala? É possível. Bom, primeiro, para a gente considerar que um sistema de produção em larga escala, né, para a gente conseguir pensar em um sistema em larga escala, a gente tem algumas premissas que devem ser atendidas. Primeiro, ele precisa ter um modelo que seja viável, tanto tecnicamente quanto economicamente. Não dá para a gente inventar um modelo que a gente não consiga replicar, ou que você não consiga executar em campo de fato, né? Isso tem que ser viável. O design, o arranjo, todas as operações, os insumos e os produtos, né, inputs e outputs, têm que ser sistematizados. A gente tem que saber de antemão quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente vai colocar dentro desse sistema e quanto que a gente vai extrair, ou quanto que a gente vai colher desse sistema. Essa sistematização vai trazer modularidade, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, você é capaz, se você tem tudo sistematizado, você é capaz de fechar um pacote, que é um módulo. Se você tem esse módulo, você vem para o próximo item, que é a extrapolação. Então, independente de onde você estiver, da área que você tiver, você consegue extrapolar um sistema que você planejou. Então, ele consegue ficar escalonável, que é a replicabilidade, né? E consequentemente replicável. E consequentemente replicável. Lembrando, só queria lembrar que larga escala, a gente coloca aqui, não é necessariamente uma mesma área contígua gigantesca, né, ou grande. Ela pode ser uma série de pequenas áreas. Então, a gente pode ter uma lógica de larga escala, mesmo em pequenas propriedades, ou adotado na agricultura familiar, ou em propriedades médias, que não necessariamente são imensas propriedades. Ou seja, esse planejamento modular, ele tanto permite a escalabilidade, ou seja, numa mesma área você repetir várias vezes esse mesmo módulo e escalá-lo, mas também a replicabilidade, ou seja, eu faço aqui na propriedade do João e eu faço também na propriedade do José, do fulano, do ciclano, vizinho deles, certo? E só que para isso, para que a agrofloresta seja expandida em larga escala, a gente tem muitos desafios. Porque vem sempre a pergunta, né, se tem todos esses benefícios ecossistêmicos que nós apresentamos, se já é conhecida, se é ancestral, se é milenar, e se dá para fazer em larga escala, porque é que todo mundo ainda não faz, né? Então, vamos falar um pouquinho dos desafios. Os principais deles é a diversidade. A diversidade traz consigo a complexidade. E o ser humano tem dificuldade de gerir a diversidade. Então, a primeira coisa é a dificuldade de gestão. Se é difícil gerir um sistema em monocultivo, que dirá um sistema que tem 4, 5, 10 espécies ou 10 produtos que você precisa buscar mercado, etc. e tal. Disponibilidade de insumos e propagos, isso é uma coisa muito complicada, porque você vai fazer a implantação de uma área de 5 hectares, você precisa ter todas as sementes viáveis no ponto de plantar, todas as mudas em boas condições também no ponto de plantar, os insumos em uma quantidade correta, os equipamentos, a mão de obra, tudo tem que ser pensado para aquele mesmo momento. Se a gente está falando de novo, várias espécies, um arranjo complexo, isso vai aumentando a complexidade para executar isso. Planejar. Então, a gente saber de antemão quais são os custos envolvidos nessa implantação, e inclusive no manejo ao longo do ciclo, e fazer uma prognose de produção também é muito difícil. A gente tem hoje algumas ferramentas para fazer uma prognose de produção de eucalipto, por exemplo, em monocultivo. Então, se você tem um espaçamento 3x2, você sabe mais ou menos, se você tem sabe que região que você está, que solo que você está, você pode aproximar aí a produtividade. Se você muda o arranjo 4x3, aí você também pode aferir um pouco a produção. Agora, se você coloca um monte de espécie florestal misturada, junto com agrícola, junto com frutífera, junto com animal, é muito difícil de você esperar
de você calcular a produção esperada ao longo do ciclo. Você tem alguma coisa, tem os cispinos, né, os eucaliptos, mas quando você complexifica, você tem alguns modelos da Embrapa, do Marcelo, do Arco Verde, mas não depende da complexidade, você começa a perder a mão, e daí você não sabe como uma espécie se comporta necessariamente com a outra. Então, esse planejamento é extremamente importante. Daí você tem que buscar mercado, buscar entender o mercado, né? Qual seria o acesso? Essa espécie já tem, essa espécie, esse fruto, esse produto florestal não madeireiro já tem mercado? Não tem? Vale a pena? Qual seria o valor agregado? E o manejo para isso? Que maquinário você vai usar, né? Existe mão de obra na área, na região, especializada, tem que treinar. Maquinário que você vai usar, quanto custa, tem que importar, já existe, tem que inventar, adapta, e se já tem, qual é o tamanho da entrelinha, onde ele manobra, como que ele entra, você simplesmente planta e depois vale a pena eu fazer o desbaste de uma linha inteira para o maquinário manobrar, ou eu já projeto as ruas, né, a entrelinha para esse maquinário, e aí vai assistência técnica capacitada e tudo mais, tanto no maquinário, quanto no sistema, na poda, na colheita. No mercado, no beneficiamento. No pós-colheita, agregar valor dentro da porteira, fora. Então, são alguns dos pequenos desafios que a gente tem pela frente, não que não sejam oportunidades tremendas, porque quem quiser trabalhar com agrofloresta vai ter muito campo, mas existem desafios. Muitos desafios. Então, se alguém chegar para vocês e falar, gente, tem que fazer agrofloresta, tem que fazer. Então, você tem que saber que tem um desafio bem grande pela frente. Gente, vocês estão ouvindo bem e tá no timing a apresentação dos slides? Sim, tudo perfeito. Maravilha. Legal. Então tá. Bom, mas a gente precisa superar esses desafios, né? O que são desafios, a gente não pode superá-los. Então, dentro da Preta Terra, a gente desenvolveu o que a gente chama de metodologia, um passo a passo, uma lógica para sistematizar e para planejar sistemas inteligentes. Então, existem 4 condições que a gente fala que os nossos sistemas precisam apresentar para que eles sejam escalonáveis, né? Primeiro aqui são essas 4, modularidade, replicabilidade, elasticidade e aderência. Primeiro eu vou começar com a aderência, que nada mais é do que você entender o contexto que você está. Então, como o Walter falou, que ele é especialista em local knowledge, conhecimento local. Não dá para você chegar num novo contexto e propor um desenho ou uma espécie que não tem aderência, que não faça sentido para aqueles agricultores ou para aqueles investidores, para aqueles proprietários de terra. Então, você tem que planejar um sistema que seja aderente, que faça sentido naquele contexto que você está trabalhando. Quando a gente quer falar da modularidade e replicabilidade? Nós já falamos aqui, então vou ser bem sucinto, você projetar qualquer coisa em módulo, e agrofloresta principalmente, de você criar essa lógica de módulo, tanto faz se isso for 1/4 de hectare, 1/8 de hectare ou 10 hectares, mas se você tem um módulo, ele se repete. Então você é capaz de pegar esse mesmo módulo e fazer tantos cálculos quanto estimativas de custo e receita tal, a partir desse módulo. E isso é o que torna o seu sistema replicável. É claro que se você mudar demais o seu solo, sair da zona climática que você está, algumas coisas vão mudar, né? Você estava numa pampa e sobe, vai para a serra, vai mudar, mas a gente vai entrar, tá nessa apresentação as árvores, a sistematização do nicho funcional, mais ou menos tá, mas é importante daí você ter peças que se encaixam. Então, uma araucária no sul pode ser uma sumaúma ou uma castanheira na Amazônia, e ela ocupa de forma muito parecida o extrato, o momento na sucessão e até mesmo a geometria de cópia e arquitetura. Então, quando você considera todos esses aspectos dentro desse módulo, esse módulo se torna replicável. Quer mandar a elasticidade? E a elasticidade, a gente diz, ou seja, a gente planeja um desenho e esse desenho ele pode se ajustar, se adaptar ao agricultor, ao contexto ou à situação que a gente está. Então, é isso que o Walter comentou sobre a araucária aqui ser a castanheira, a araucária no sul ser a castanheira na Amazônia, isso nada mais é do que um nicho funcional, a gente chama. Nicho pode ser funcional. a peroba aqui. Pode ser a peroba aqui na nossa região. O que significa um nicho funcional? Na verdade, a gente não pensa no desenho ou no arranjo a partir das espécies, mas sim a partir do nicho daquela espécie. Então, a gente fala de como uma espécie florestal de ciclo longo vai entrar no nosso sistema, como uma espécie frutífera de copa ampla vai entrar no sistema, como uma espécie de serviço
semi-perene vai entrar no sistema. Então, você veja que eu não falei de nenhuma espécie aqui, eu falei de um nicho funcional. E aí, dentro do nicho funcional, se eu falar de uma espécie de serviço semi-perene, eu posso falar de feijão guandu, eu posso falar de mamona, eu posso falar de titônia, Até em baúba, se a gente esticar um pouco por mais. exemplo. Então, essa é a lógica da elasticidade. A gente tem um nicho funcional, tem uma lista de espécies que podem ocupar esse nicho funcional, e aí você, agricultor, que vai implementar o seu sistema, você vai escolher, naquele nicho que você vai implementar, qual é a espécie que você vai escolher. Se você vai plantar uma castanheira, se você vai plantar uma peroba, você que escolhe o que, de acordo com o que você quer, o seu mercado, a disponibilidade de mudas ou sementes. É como a gente pode pensar em uma goiabeira aqui, como uma abracatinga, mais no sul, como subbosque, se você pensar em um subbosque de araucária com mate, você pode fazer um paralelo com urucum, como uma espécie de serviço que produz um produto florestal não madeireiro, enquanto você tem uma outra espécie que vai cobrir o extrato mais acima. E é essa lógica de peça, essa lógica de montagem do tabuleiro em função da dinâmica e da arquitetura de cada espécie, e das demandas. Então, parece muito complexo, mas tudo isso é o que viabiliza o planejamento, a elaboração de um design agroflorestal. Então, o design agroflorestal não é simplesmente um croquis, ele vai muito além do croquis, né? A ideia é fazer todo o planejamento, a planificação do sistema ao longo do ciclo. E para elaborar um design agroflorestal, a gente tem um procedimento, um processo de sistematização e planejamento. Esse é um dos processos, pessoal. Se estiver parecendo um pouco complexo, a gente tem material disponível, tem webinars, tem bastante material escrito, a gente está sistematizando mais coisas também, mas é um passo a passo, sabe? Aqui a gente fez um apanhado de uma forma mais simples de como funciona esse passo a passo para ajudar nesse início de planejamento do que não é simplesmente um croquis, né? Mas do design como um todo. Então, para planejar o design, né, para a gente elaborar esse design, a gente precisa iniciar levantando as premissas. O que são as premissas? São os dados fundamentais, as informações que a gente precisa para iniciar. A gente precisa entender quais são as espécies, os cultivos da região, o que o agricultor tem interesse, qual que é o mercado que ele vai atender, se você tem essa demanda, qual que é a região que ele está implementando, as características do solo, do clima, e os recursos disponíveis. Se o agricultor tem capital, ou se ele tem maquinário, ou se ele tem mão de obra, o que ele tem disponível na região para implementar esse design. Então, tudo isso é como a linha de base, né, as premissas, por onde a gente começa. Aí a gente precisa selecionar as espécies, definir de fato quais são essas espécies e organizar elas em nichos funcionais para definir aí a composição do sistema. Em seguida, a gente arranja essas espécies no sistema, sempre pensando em um módulo, aqui que entra a modularidade. Então, todo o planejamento aqui começa pensando em uma área. Então, a gente vai fazer tudo por hectare, ou por acre, ou por metro quadrado, o que seja. Mas a gente vai ter uma lista de quantitativos por hectare, por exemplo. Então, a gente tem número de mudas por hectare de cada espécie, número de sementes por hectare, estacas por hectare, insumos, quantas toneladas de calcário a gente vai usar, quantas toneladas de composto, ou vai usar NPK, se você não quiser fazer orgânico, sem problemas, mas quanto que você vai colocar? Né? Então, tudo isso você tem que ter muito bem planejado dentro do seu módulo. E aí você tem que definir esse módulo de antemão. A gente fez recentemente um design para a Índia, e lá os agricultores fazem tudo por acre. Então, não adiantava a gente falar assim, em 1 hectare você planta tanto, ele não sabe o que eu estou falando. Então, sempre é por acre. Então, isso que vai definir o seu módulo, né? Bom, logo em seguida a gente sempre planeja as operações, a gente define cronogramas de implantação no ano zero, que a gente fala, né, ao longo do ano, e o cronograma de manejo ao longo do ciclo. Então, se a gente planeja um ciclo de 20, 25, 40 anos, a gente tem que saber a lista de operações ao longo do tempo e quando que elas vão ser implementadas. Isso nos traz as esferas de custos, expectativa de produção por cultura e o retorno econômico. Sim. Ou seja, é um passo a passo, é complicado, mas precisa ser feito. Só assim que a agrofloresta vai ser viável, de fato, técnica e economicamente. E levado a sério, né? Bom, e aí a gente queria trazer para vocês alguns cases para exemplificar tudo isso, né? Porque quando a gente mostra aqui essa lista enorme e fala tudo isso, você fala, meu Deus do céu, isso é muito complicado, né? Por onde que eu começo? Meu Deus, é muito difícil. Então a gente vai mostrar aqui alguns cases, alguns projetos que a gente implementou e explicar um pouquinho qual foi a lógica por trás deles, tá? Bom, esse é um design de gengibre e açafrão, né? Como diz aqui, implantado, a gente
implantou para essa empresa, chama Lagrama, é na selva peruana, na selva alta peruana, em Pichanaque. Eles são os maiores empregadores da região e têm certificações orgânicas, certificação biodinâmica, então eles produzem um produto de extrema qualidade em uma área de um declive enorme de 45 graus nessas florestas, e lá as pessoas já produziam gengibre, né, a população local, mas com corte queima, sem nenhuma atividade agroflorestal ou de biodiversidade. E daí nós fomos para lá, fizemos todo o levantamento de informações, as espécies de aptidão da área não eram necessariamente espécies que nós já conhecêssemos, mas a gente aprendeu sobre essas espécies, entendeu as demandas da empresa, mas também a demanda dos agricultores locais, que são, na verdade, outgrowers, que a gente chama essas pessoas que plantam para uma demanda específica, para alguém que vai comprar essa produção. É um negócio muito bom para eles, porque a empresa, no caso, compra com um prêmio de preço, paga muito bem por esse produto, e eles tinham o interesse de não apenas comprar esse produto e pagar um preço melhor para essas pessoas produzirem, mas também de deixar um legado de um sistema melhorado, de passar uma tecnologia para essa população local. Então, nós não só planejamos esse sistema e modelamos ele economicamente, como a gente também foi lá e capacitou essas pessoas no campo. Então, tinham representantes de várias comunidades que plantavam para eles, que receberam esse treinamento para entender como fazer esse sistema agroflorestal. Então, a gente implantou esse sistema lá, que consiste em linhas de árvore e espécie de serviço, quer passar para... Então, a ideia é você plantar o gengibre ou o açafrão da mesma maneira como eles plantavam no monocultivo, nesse caso específico. Como alteração de manejo do solo, né? Sem a da queima, cobertura no do caso, solo. E plantar as linhas de árvores. Então, quando as árvores ainda são jovens, o gengibre está se estabelecendo. Então, eles podem fazer colheitas constantes de gengibre enquanto as árvores ainda são jovens. Essa linha aqui no centro é uma linha que a gente chama de serviço, e essa outra linha aqui é uma linha produtiva de árvores e frutíferas. Vocês veem o ponteiro do mouse quando a gente mostra? Aqui, ó, é possível ver. Aqui. Eu acho que não, né? Mas tudo bem. Aí. Bom, mas enfim, a linha do centro é a linha de serviço. Então, essa é outra linha, não a linha de serviço. Então, a gente tinha árvores madeireiras de ciclo longo, árvores madeireiras de ciclo curto, frutíferas de copa larga, frutíferas de copa estreita. E da mesma maneira como a gente falou, isso são nichos, não são espécies. Aqui houve todo um trabalho também de considerar a estratificação de como essas espécies iam ocorrer, né? A altura que elas ficam e em que momento elas ficam nessa altura e quanto de sol elas demandam por causa da declividade. A gente tinha que bloquear. Então, a curva de nível era mais importante do que a própria... luminosidade. A gente vai mostrar um pouquinho na frente. A mesma coisa, a linha de serviço, só para vocês entenderem o que significa serviço. Isso daqui é o guapuvu, o pinochuncho, o paricá, ingá, banana, e o gengibre também continua na mesma linha. E a ideia são espécies de serviços, elas estão presentes no sistema para prover um serviço, para prover biomassa, para cobertura de solo. Então, essa linha aqui, eventualmente, lá pelo 5º, 6º ano, ela é erradicada. Eles fazem a colheita da banana, mas quando ela começa a sombrear demais, ela é desbastada, né, para a produção de biomassa. Então, as árvores já fizeram seu serviço de ciclagem de nutrientes, sombreamento parcial, produção de biomassa, e aí a gente derruba essa linha e mantém só essa linha de árvores e frutíferas. Nesse momento da derruba da linha de serviço, que ela já cumpriu sua função, você abre novamente uma entrelinha de luz para plantio de mais, aumentando a vida do sistema no sentido de produção do gengibre, que é o carro-chefe, né? Então, essa daqui é a vista de topo do sistema, né? E aí entra essa lógica dos nichos funcionais, da elasticidade. Então, a gente vê aqui, por exemplo, as árvores madeireiras de ciclo longo, a gente propôs eles usarem o mogno e a évia, né? Mas, na verdade, eles poderiam usar somente o mogno. Se eles não tivessem disponível mudas de évia, poderiam plantar somente mogno. Essa é uma exemplificação da elasticidade. E como a gente coloca as espécies dentro de um nicho funcional e dá uma série. Aqui é pouco, na verdade. Para cada nicho funcional, você tem uma espécie. Duas espécies. Mas isso pode ser enorme, essa lista. A gente pode aumentar essa elasticidade e pode, inclusive, fazer uma curva onde tem a espécie ideal no meio, por custo, por exemplo, espécies ainda melhores aumentando o custo e espécies não tão boas, mas reduzindo o custo. Então dá para fazer uma série de métricas para
seleção dessas espécies? E aí aqui a gente tem o espaçamento de cada uma delas, né? Na última coluna. Na última coluna. Então essa daqui é a região, essa foi a área que a gente implementou, é uma área de super declive. Vocês podem ver no fundo da imagem que tem uma área aqui de plantio. Vocês entendem que isso daqui é uma coivara, é um corte-queima, que é feito, por exemplo, na Amazônia brasileira também, só que na montanha. Então você imagina o quanto que isso degrada o solo, né? E aí, além de fazer essa derruba e queima em declive, eles ainda plantavam monocultivo, linha abaixo, né? Declive abaixo, sim, ladeira abaixo. Então, é um processo de degradação de solo muito sério que está rolando. Então, a ideia da Lagrama era justamente influenciar positivamente a sua cadeia de suprimento, seu supply chain, seus agricultores. Então, aqui vocês podem ver aqui as linhas de plantio, né? Então, aqui é uma linha de plantio de árvore, outra linha de plantio de espécie de serviço. E aí, ao longo de cada um desses degrauzinhos que a gente consegue ver, é plantado o gengibre. Essa aqui foi uma área de 6 hectares, depois, se eu não me engano. Foi uma área relativamente... Dá uma olhada em como é o declive nessa área, né? Muito montanhosa, muito declivosa. Agora já são 14 áreas dessas. Foram implantadas 14 áreas como essa, nessa região. Um outro desenho que a gente fez de frutas nativas, então é um sistema um pouco mais complexo para essa marca chamada La Ferme Moderne, que eles fazem geleias com alto valor agregado. E aí eles queriam diversificar os produtos deles e focar em espécies diferentes. Então a gente trouxe um desenho que fosse um pouco mais complexo, que agregasse nas entrelinhas, por exemplo, espécies agrícolas de ciclo curto, hortaliças, mas que no ciclo longo a gente tivesse produtos florestais não madeireiros e frutas nativas. Então a gente tem aqui na lista, se vocês olharem aqui, espécies de fluxo que a gente chama, são o baru e o xixá cerrado. Coisas super diferentes que eles querem comercializar com a marca deles. Algumas frutas super diferentes para fazer geleia, pindaúva, juá, tomate de árvore, araticum. Frutas, então a gente separou aí nos nichos frutas de sol, frutas de sombra 1 e frutas de sombra 2. Né? Então, por nível de sombreamento que as espécies toleram. Né? E aí a gente entrou com as espécies nativas, pitanga, araçá, cambuci, grumichama, tudo isso. E o café, ele poderia entrar substituindo essa linha aqui do centro, essa linha de hortaliças. Né? Então, partes do design ele ocupariam com hortaliças, partes do design com café. Então, isso é um design super complexo, bem difícil de implementar, bem difícil de conduzir. Isso depende muito de capacitação dos agricultores e até de conseguir essas mudas. Né? Então, você pensa, olha só, a gente está falando de cambuci e baru. Né? Como é que eu vou arrumar muda de cambuci e baru tudo na mesma hora? Né? Então, é muito complicado assim, esse processo de aquisição de propágulos. Isso daqui foi um planejamento que a gente fez a composição de hortaliças, então quais eram as hortaliças que eles queriam, e a gente também dividiu elas em nichos para propor canteiros biodiversos também. Mas isso também pode ser item de isso a gente coloca mais aqui para demonstrar que pode começar a ser, até no micro, pode começar a ser uma agrofloresta desde do primeiro mês, né? Então já tem a lógica da sucessão, da estratificação, mesmo nas hortaliças, já pode começar a gerar renda, e essa sistematização, ela está presente em todos os momentos, ela não é uma coisa lá do sistema, lá na frente, da modelagem das árvores, no futuro, ela está presente em todo o sistema. Exatamente. Esse é um outro desenho que a gente implementou com cacau na Bahia, no município de Itagi. Então, é um sistema que a gente gosta bastante, porque ele é bem lógico. A gente tem linhas duplas de cacau. Era para o contexto de agricultura familiar, onde as pessoas estavam deixando de produzir o cacau, estavam abandonando suas cabrucas ou derrubando suas áreas de cacau para a implantação de pastagem. Então, isso é uma realidade em muitas regiões da Bahia. E aí, o que a gente fez nesse desenho, o objetivo era diversificar a produção, não só para ter a produção do cacau como o carro-chefe, mas também para ter outros produtos para esses agricultores produzirem e venderem no próprio município, nas feiras ou para o próprio sustento deles. Então, a gente pensou em linhas duplas de cacau, alternadas com linhas de árvores e frutíferas, e entre essa linha dupla de cacau, a gente tem uma linha de pupunha, que é uma linha úmida, que a gente fala, né? Então, a gente poderia, por exemplo, distribuir uma mangueira de irrigação apenas aqui no centro dessa linha dupla de cacau, e essa linha de pupunha mais úmida poderia utilizar essa água da irrigação. E a ideia aqui nas entrelinhas, que elas fossem ocupadas por espécies anuais,
por cultivos de agrícolas que os agricultores tinham interesse, de maneira geral, né, milho, feijão, abóbora, por exemplo, no início da sucessão. Então, enquanto as árvores ainda são jovens, são mudinhas, essas entrelinhas podem ser usadas para produção. Esse é o consórcio Three Sisters, né? Três irmãs. A gente coloca a milpa. E aí, quando a gente fala a linha de florestal, super simples. Aqui a gente tem uma árvore florestal, uma frutífera pequena, que poderia ser um citros, uma goiaba, uma frutífera de copa larga, como uma manga, um abacate. Mesma lógica. E nessa mesma linha, a gente também pode pensar num período anterior da sucessão. A gente fala mandioca, abacaxi e mamão. Isso é um ótimo consórcio de período inicial de sucessão, enquanto as mudas estão ali no meio, de árvore estão crescendo, se estabelecendo. Você está produzindo desde o primeiro ano, né, desde o começo do ciclo. A mesma coisa, a linha de cacau. É uma linha dupla, né? Mas é uma vista só de uma delas. Então, entre os cacaus, a ideia é plantar espécies de serviço de semente, para você não gastar dinheiro. Se a gente está falando de uma espécie de serviço, ela não vai produzir, então o ideal é você plantar ela de semente. Você faz uma mistura semente de ingá junto com semente de feijão guandu, com semente de moringa. A lógica da muvuca. A lógica da muvuca, e planta entre cada um dos dois cacaus. E aí aqui a gente coloca o gengibre no começo, como opção para o agricultor, para ele produzir logo no primeiro ano, enquanto o cacau e a muvuca ainda são pequenos. Da mesma maneira, a linha úmida que a gente fala, que é a linha de pupunha com bananeiras, são intercaladas. E aí, da mesma maneira, enquanto a pupunha e a banana ainda são jovens, a gente tem aqui, como é que é o nome? Os inhames produzindo. Sim, aproveitando essa linha sucessão. úmida que está bem no centro. Então, é um sistema bem biodiverso que pode ser ocupado com muitas espécies, né? Aqui a gente tem uma breve legenda, a visão de topo do sistema. E outra vez a demonstração de como elas estão agrupadas, né, em nichos funcionais, pela lógica de extrato ou de sucessão, e também pela arquitetura. E daí, na última coluna, eu gostaria de fazer um enfoque para isso, como que a gente demonstra e de facilitar essa leitura para diferentes pessoas quando a gente capacita, quando a gente leva para diante um modelo agroflorestal, para ele ser replicável, é importante que todo mundo entenda. Não adianta ter linhas super complexas e falar, daí vai entre esses, você planta outra coisa, tal, se não tiver medições, para a gente poder fazer as contas para poder ver qual vai ser o custo, qual vai ser a necessidade de trabalho, né, que a gente vai falar um pouco mais depois. Mas só notem na última coluna de ocupação como que a gente define espaçamentos, mesmo quando são linhas duplas ou quando elas ocorrem com alguma diferença que não é sempre igual. Isso é uma boa forma de escrever, a gente vai falar mais sobre isso também. Isso é bem... outra questão, né? Como expressar o espaçamento. Como expressar o espaçamento. A gente tem aqui, só para vocês verem, as sementes de serviço. A gente colocou ingá, urucum e feijão guandu, né? Esse mix de semente. E aí, por exemplo, você pode ver que a gente colocou, esses são os nichos funcionais, florestais, frutas de copa larga. Coluna. Né? E a gente colocou 2 ou 3 espécies por nicho funcional, porém, a gente apresentou também para os agricultores toda essa possibilidade de diversificação. Então, por exemplo, voltando lá, a gente tem aí agrícolas na entrelinha, feijão, milho e abóbora. Aí a gente volta aqui, agrícolas na entrelinha também pode ser plantado maxixe, quiabo, cana, amendoim, tomate. Toda essa lista de espécies veio a partir do local knowledge, conhecimento local. Os agricultores que disseram quais eram as espécies que eles queriam cultivar. Existe um sistema ideal, ou um sistema que foi projetado em função de premissas que é, naquele momento, teoricamente ideal, porque as pessoas preferem ele, ou porque ele dá maior lucratividade, porque é ambientalmente mais correto, e normalmente a gente faz uma modelagem financeira em cima desse sistema como base. Mas daí isso que vocês estão vendo nesse slide agora é uma tabela de diversificação, de possibilidade de diversificação, que é justamente a elasticidade do sistema. Então, até a cultura principal a gente pode diversificar para um cupuaçu, um café, uma pimenta do reino. A gente está falando da Bahia, uma das regiões mais úmidas e mais produtivas do Brasil, né, no sul da Bahia. Então, até a cultura secundária, ou palmito pupunha, poderia ser substituído por um açaí, uma juçara, um licuri. Tudo ia depender do agricultor, do mercado que ele tem, da disponibilidade de mudas que ele tem. Certo? Bom, aqui a gente mostra uma sistematização da implantação. Isso aqui é o ano 0. E aí a gente tem que entender qual que é o passo a passo da implantação. Porque quando a gente mostra um design complexo, como esse que a gente mostrou,
por onde a gente começa no plantio, né? Isso é a parte mais importante. Isso tem que ser viável para implantar no campo, e você tem que chegar para um peão ou para uma pessoa que não super entende e falar assim, olha, meu filho, anda aqui na linha e abre os buracos do plantio a cada 2 metros, ou no caso aqui, a cada 3 metros. Você vê que cada muda aqui está a cada 3 metros. Então, a gente sistematizou e manteve os 3 metros e falou, vai abrindo os buracos a cada 3 metros. Então, a ideia é a gente pensar no passo a passo. Por onde começa? Roçado em área total, controle de formigas, distribuição de gesso, subsolagem, calcareamento. Então, para você saber por onde começar, quais são as operações que você tem que dar o check lá na frente para falar que está executado. Isso daqui são as operações do ano 0. E aí tem as operações de manejo. Então, a gente está falando de um sistema de 25 anos aqui, do ano 1 ao ano 25. E aí, por componente do sistema, a gente define as operações. Então, por exemplo, a gente tem lá das espécies agrícolas, né, das entrelinhas. Então, colheita das culturas agrícolas na entrelinha, colheita da mandioca, colheita do gengibre, colheita do abacaxi. Então, cada uma das coisas a gente entende qual que é o passo a passo, para você também poder ter como uma agenda do que você tem que fazer naquele ano. E também, lá na frente, isso é o que vai definir o custo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, colheita de culturas agrícolas na entrelinha. Quanto custa para colher a cultura agrícola na entrelinha? Eu tenho que saber quantas plantas que eu tenho, ou qual a área que eu tenho de entrelinha disponível, qual que é o tempo que demora para uma pessoa colher toda essa área, e isso daqui é o que vai me definir, e quanto custa a diária da colheita dessa pessoa. Então, se uma pessoa demora um dia para colher 1 hectare desse desenho que a gente mostrou para vocês, e a diária de trabalho é R$60, então essa operação aqui, colheita de culturas agrícolas na entrelinha, vai custar R$60 no ano 1. Então, eu já sei que no ano 1, por hectare, eu tenho esse custo de R$60. É a mesma lógica de extrapolação. Então, isso entra para semente, para as horas de trabalho, para combustível, para tempo, para tudo. Tudo obedece uma mesma lógica de extrapolação, de módulo mínimo e escalonamento. E a mesma coisa para as outras culturas, para os outros agrupamentos de espécies, florestais, frutíferas, cacau, pupunha e tudo mais. E quanto melhor agrupado for tanto os custos quanto as operações por grupos de operação, mais fácil é de entender o que custo vem do quê. Então, isso é super importante. Então, se você tem uma série de atividades que são relativas ao plantio, coloca todas elas juntas, certo? Mas pode ser que faça mais sentido colocar todas as atividades relativas ao limão, por exemplo. Desde o seu plantio, manejo e colheita do limão. E não colocar colheita e colocar junto a colheita do limão, do milho, da mandioca e da noz pecan. Então, é muito uma definição pessoal de como o sistema vai ser conduzido e como vão ser feitas as análises econômicas e o planejamento desse sistema. Então, isso varia. Isso é variável e fica muito a critério de quem está planejando. Aí que entra a engenharia do processo, né? Esse é um outro desenho que nós implementamos na Sumatra, na Indonésia, com os nossos parceiros da Verstegen, né, uma marca de temperos holandesa, e da mesma maneira que a Lagrama, eles têm produtos e pessoas e agricultores e produtores que compram seus produtos do mundo inteiro, eles compram in natura, envasam, beneficiam na Holanda e comercializam, né? E um deles é a pimenta do reino, que eles compram na ilha de Banca, na Sumatra, e, na verdade, eles compram pimenta branca, né? Que, na verdade, é a mesma espécie, é a Piper nigrum, porém com um processo de beneficiamento diferenciado. De fermentação, na verdade, em água. Então, que é só nessa região, nessa ilha de Banca. Eles têm mais de 500 anos de tradição na produção desse tipo de pimenta. E a gente está falando de uma região bem degradada. Aqui era um solo bem degradado, uma região onde eles plantavam évia, né? Borracha, né? Seringueira. Isso é uma foto ali da área, já está com um trabalho em cima do nosso planejamento. Mas foi queimado esses montinhos que vocês veem, alguns restos de évia foram queimados por causa da fitófora, né? Do fungo na raiz. Então eles queimaram e a área ficou assim, pelada. Então foi a partir daqui que a gente fez a implantação da agrofloresta. E aí o desenho desse sistema, como o foco é a pimenta do reino, a gente montou linhas triplas de pimenta do reino, a pimenta do reino, que é uma trepadeira, a gente considerou
o uso de estacas vivas de glicídia, então lá é muito comum o uso de estaca viva. Mantidas podadas, tá? Sempre então não é que ela podada. vai virar uma árvore, ela é podada constantemente, isso inclusive está dentro da modelagem de carbono também do sistema. Pode... E dessas linhas tripas, elas são alternadas por linhas de árvore. Árvore, banana e outras espécies frutíferas que a gente já vai mostrar para vocês quais são. Então, esse que é o desenho, né? Então, a gente tem na linha de árvore, a gente tem espécies madeireiras de ciclo longo, frutas largas e palmeiras, que poderia ser, por exemplo, um dendê, que é muito produzido lá também, frutas médias, a gliricídia com a pimenta do reino trepada e a bananeira. Esse é o desenho. E aí, mesma coisa, aqui a gente vê espécies madeireiras de ciclo longo, a gente optou aqui o mogno e o ipê. Porém, a gente trouxe... Ah, não, aqui não tem. Mas a gente trouxe para o agricultor uma lista grande de espécies. De diversificações. A partir do que eles nos trouxeram. Especialmente lá, a maioria dos agricultores tem menos de 1 hectare, é extremamente rudimentar, então tem todo um trabalho manual. Nessa mesma implantação, nós fizemos uma implantação em área de floresta, usando uma lógica de cabruca, uma conversão de pimenta do reino já existente em monocultura para agroflorestal e uma implantação do zero, que é justamente o projeto que vocês estão vendo, em uma cooperativa local, né, tem uma empresa cooperativa, a Pitichan, para demonstrar como seria o módulo perfeito agroflorestal. Inclusive, vocês podem acompanhar isso no Instagram, eles têm um Instagram, o Pitichan, o Atani. O Atani. Né? O Atani. E aí, nesse projeto também, a gente fez uma prognose do crescimento da produtividade, principalmente da quantidade de carbono, que uma demanda do pessoal da Verstegen é comunicar para os seus consumidores quanto de carbono que esses sistemas agroflorestais que estão sendo implementados está fixando. Né? Isso é uma coisa, é uma tendência, a gente sabe, né? Então, a gente fez essa quantificação. Então, nesse gráfico aqui da esquerda, a gente vê que cada uma das espécies, elas vão fixando carbono ao longo do ciclo. Né? Então, isso é outra coisa que a gente faz, outra coisa que é muito importante, que tem uma demanda clara, que é quanto de carbono que um sistema desse fixa. Porque essa lógica do mercado de carbono tem se estabelecido muito forte nos últimos meses, eu diria, tem crescido bastante, e a tendência é que a gente consiga agregar o valor do mercado de carbono não só para florestas preservadas ou para florestas restauradas, mas também para sistemas produtivos, né, sistemas agroflorestais produtivos. E existe muita equação para predizer quanto de carbono o sistema vai fixar a partir de áreas que foram medidas, né, estatisticamente medidas por amostras de tipos de floresta, né, umbral-fila densa, umbral estacional semi-decidual, da Amazônia, quanto tem de biomassa, quanto tem de carbono em 1 hectare da Amazônia, mas é tudo geral, não tem para sistemas produtivos, salvo se for um sistema de eucalipto ou de pinos fácil de medir. Senão, quando é um sistema complexo, da forma modular, como a Preta Terra faz, por cada espécie componente do sistema, quanto de carbono, qual é a prognose de quanto de carbono vai ser fixado ao longo do tempo, em diferentes sistemas, isso é bastante inovador, a gente tem trabalhado muito isso para trazer agregação de valor em sistemas agroflorestais, como um plus para o mercado de carbono, como o primeiro serviço ecossistêmico a ser monetizado, para a gente poder trazer dentro da diversidade da produção. E esse é um outro sistema que a gente queria trazer para vocês, é um sistema de café, ele é para a região de Minas da Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, e a gente fala café especial porque é um café que tem um altíssimo valor agregado, né? Não é um café commodity, né? Não sei se vocês conhecem, mas o café, ele pode ser comercializado como café commodity, café gourmet e café especial. O café especial tem um valor altíssimo, ele é todo cheio das pontuações, e sabores e tudo mais, quase como um vinho, né? Ele tem um terroir próprio, tem nuances de sabor e tal. E Minas Gerais é um dos principais locais de produção de café no Brasil com essas características, principalmente quando tem altitude, quando é acima de 700 metros. E aqui é Monte Sião, no caso, esse projeto, e ele apresenta todas as características, já era um café de excelente qualidade, mas o proprietário queria ir além, né? Ele queria ter um café que fosse
mais especial ainda, não, além de orgânico. Então, porque eles estavam fazendo, além de especial, orgânico. Orgânico, ele queria que fosse mais do que especial e orgânico, que ele fosse agroflorestal, por 2 motivos lógicos. Claro, para agregação de valor ainda maior, mas principalmente porque é uma zona que vem sofrendo cada vez mais com a seca, com mudança climática, com aquecimento global e com perda de fertilidade do solo. Então ele queria um café mais resiliente. Então, e também para diversificação, porque a gente tem um outro produto aí. Então a gente, para vocês entenderem o desenho, a gente tem uma linha dupla de café plantado em quincôncio, né? Que é no em meio, zigue-zague, como vocês podem ver, no centro do desenho. Aí, a linha da direita, na verdade, todas as linhas que são alternadas com café têm mais ou menos o mesmo arranjo, só que a gente alterna uma linha que tem cedro australiano com ingá, o cedro espécie madeireira, o ingá, uma espécie de serviço que deve ser podada anualmente para a produção de biomassa. E fixação de nitrogênio. Né? E fixação de nitrogênio. E à esquerda a gente tem macadâmia alternada com banana. Então, essa macadâmia, ela está a cada 6 metros, a banana vai ser colhida e manejada nos 3 primeiros anos. No 4º ano, ela é erradicada do sistema, porque a macadâmia vai ocupar esse espaço. A macadâmia tem uma copa mais ampla, né? Então, a gente aproveita esse espaço que, por enquanto, ainda não foi ocupado pela macadâmia para produzir banana. E, na verdade, a banana a gente nem considera muito a produção dela, nesse caso, é mais como uma espécie de serviço mesmo. E o interessante desse desenho, bom, a gente implementou uma área piloto, uma área para teste, digamos assim, 1 hectare, essa daqui é a área no momento do plantio. Foi a primeira área. Uhum. E acho que 2 hectares, né? Tinha 2 hectares. E isso aqui depois de 1 ano, se vocês forem hoje no Instagram do Café dos Contos, que foi esse cliente nosso, tem bastante foto e vídeo dessa área hoje, tá super bonita, hoje ela já tá com quase 3 anos. Então aqui a gente vê a linha de banana com as macadâmias, a linha dupla de café, e a linha de ingá com cedro australiano. Aqui, dá para ver um pouco melhor. E o curioso, se vocês olharem essas linhas de café, até parece que eles passaram veneno, né, para matar o mato. Mas na realidade é que eles usaram, a gente conseguiu lá na região, cama de frango para aplicar numa quantidade enorme, né? Ou você comprava carreta ou você não comprava, porque não era viável levar. Então eles compraram uma carreta gigantesca, uma quantidade muito grande, com preço relativamente razoável. E aí a gente optou por distribuir a cama de frango em superfície. E como ela estava relativamente ainda fresca, a gente aplicou ela afastada das mudas, mas sobre a braquiária. E ela acabou queimando a braquiária, mas não afetou as mudas. Então foi um processo de quase de controle do mato, usando a adubação, né? Então a gente fez a distribuição na linha inteira, assim, como uma faixa sobre a linha da cama de frango, e logo em cima casca de café, que foi uma lógica de compostagem laminar. E foi uma mudança muito drástica do solo em pouco tempo, né? Acho que isso é um comentário bem legal deles. Eu aproveito esse momento do desenho para dizer que esse foi um desenho que a gente desenhou, modelou economicamente e implantou no campo de fato. Tudo que foi feito aqui, que eu acho que é muito importante vocês entenderem o que viabiliza de fato a implantação de sistema agroflorestal. Não existe espécie perfeita, não existe espécie errada e não existe insumo perfeito também. Aqui a gente aproveitou, a gente usou restos de carvão, cama de frango, como a Paula citou, e palhada de café, além de outros insumos, como esterco, por exemplo, e calcário. Mas é muito importante lembrar que a gente buscou o que estava disponível na área, o que estava mais próximo para aquisição. Então, não adianta você achar que existe um insumo que, porque ele é orgânico, como alguma marca comercial específica de fósforo ou de adubo fosfatado, por exemplo, e você vai pagar mais por ele e ele tem menos lógica, se você for ver, porque ele vem do outro lado do mundo, ele vem de navio, ele é carregado em caminhões, e você tinha do seu lado um insumo que era correlato a esse, talvez não tão bom, mas com muito menos impacto ambiental e por um custo muito mais baixo. Então, isso é chave na viabilidade dos sistemas de implantação e adoção de sistemas agroflorestais hoje. Isso vai definir custos absolutamente, né? E aí, nesse mesmo desenho, a gente fez toda a avaliação financeira do projeto, que inclusive o Café dos Contos se inscreveu nesse prêmio Novo Agro e ganhou esse prêmio Novo Agro. O primeiro lugar do prêmio Novo Agro. O lugar em sustentabilidade. Então, esse foi super legal, a gente ficou super feliz, porque na verdade é um prêmio da Exalc e do Banco Santander. Então, o banco fez a avaliação da modelagem econômica
da viabilidade econômica do sistema, e a Exalc fez a avaliação da viabilidade técnica do sistema. E, de fato, é um sistema simples, mas super acessível, super redondo. Então, aqui a gente vê o fluxo de caixa, né, esse pico aqui no fluxo de caixa no 16º ano, por conta da colheita do cedro. O custo que a gente modelou da implantação de 1 hectare foi de R$ 17.700 por hectare, e a gente trouxe todos os indicadores financeiros, o retorno do investimento em 7 anos, o break-even no 3º ano, a gente considerou uma taxa de desconto de 12 anos, então você vê que tem um VPL, um valor presente líquido muito interessante, de R$ 54 mil, e também uma taxa interna de retorno bem interessante, de 21%. E nessa modelagem a gente faz todo o entendimento dos custos de implantação, sim, custos operacionais, custos de insumos, custos de propágulos. Isso daqui é o que a gente chama de gestão à vista. Você vê quais são os seus custos, você entende o que é mais caro. Então, nos custos de propágulos, a gente vê que a macadâmia, a muda de macadâmia, é o que traz maior custo para o sistema. Será que a gente não consegue uma muda de macadâmia mais barata para a próxima implantação? Ou a gente faz a própria muda de macadâmia? É a mesma coisa para o coveamento aqui, por exemplo. Coveamento é uma das operações mais caras. Será que a gente não consegue baratear esse processo? A mesma coisa para os custos de manejo. A gente está falando de um ciclo de 20 anos, e aí cada uma das operações. Então, adubação de cobertura, quanto custa no ano 0, controle de formigas. Então, a gente tem que entender cada uma das operações, qual que é o seu custo. Perceba que no ano 3, por exemplo, você tem, contando que é ano 0, né, a 4ª barra, você tem um pico ali de acúmulo de manejos, de custos de manejo, porque você tem a erradicação da banana, e daí todo o manejo dessa biomassa para ser agregada no solo. Isso são custos que devem ser considerados. E o custo vai caindo ao longo do tempo. E, da mesma maneira que tem o custo, também tem a produção estimada. E a gente sempre tem que falar uma produção estimada, porque a gente nunca sabe se vai dar uma estiagem, se vai dar algum tipo de problema. Então, isso é sempre uma estimativa. Então, a gente faz a produção por quilo e por metro cúbico, né? São separados. Na verdade, ele pode ser por qualquer coisa, por qualquer unidade, né? Unidade de venda, pode ser por maço, pode ser por tonelada, então é indiferente. Você também pode vender a madeira por quilo, no caso de ser biomassa, por exemplo, de madeira para queima ou para produção de carvão. Nesse caso aqui, a gente tem a produção, então você vê que no ano 0, na verdade, a gente não produz, no ano 1 a gente já começa a produzir, daí ele tem uma entrada da banana, né? Que é esse verdinho que vocês veem, depois começa a existir a produção de café e macadâmia. E daí você tem uma terceira produção que aparece ali, que é o café commodity. Então você tem uma parte do café sendo vendida como café premium, né, que é o café especial, uma outra parte do café que não adquire esse valor, porque acaba secando no pé, ficando passa, ou ainda sendo colhido verde, porque caiu, ele é aproveitado também, ele vai como commodity. Então a gente faz essa produção em quilos. Lá no 16º, que é o de baixo, é a produção de madeira no sistema. Daí, agora, no próximo slide, vocês podem ver isso agora em reais, né? Transformado pelo preço. Então, o que antes parecia que era muito ou que era pouco, agora dá para ver essa diferença, né? Por exemplo, você vê que o laranja com o amarelo ali é o café premium, né? O café especial e a macadâmia. Então, eles têm valores quase equiparados. Apesar do café ser muito maior em quantidade, quando a gente mede ele em quilos, ele tem uma produção muito maior de café do que de castanha, por causa do preço em valor, você está diversificando. Então, você tem um sistema que ele tem 50% lastreado em um produto, 50% lastreado em outro. Além de uma produção do café commodity, que te dá uma rendazinha também. E quando você chega lá no 17º ano, de repente você tem um boom de ganho, né, de ingresso financeiro de receita, porque você tem a colheita da madeira, ainda além de tudo, do café que você colhe naquele ano também, da macadâmia que colhe naquele ano também, e você ainda continua produzindo nos próximos 4 anos, antes da renovação do sistema. Isso se você renovar nesse momento, senão vale a pena dar seguimento nesse sistema. Plantar um outro florestal no local do cedro, por exemplo. Bom, e aí, gente, acho que só para finalizar, que a gente tá quase acabando o tempo, a ideia é a gente trazer a lógica da sistematização. Então, não dá para a gente colocar uma operação nova no sistema se a gente não entende, pelo menos, como ele vai ser executado e qual
custo dessa operação para o sistema. Aqui a gente queria trazer um exemplo. Só uma pincelada rápida. Do cálculo de custos operacionais e quantificação de biomassa. A gente falou para vocês de espécie de serviço. Tem sido muito usado em agrofloresta eucalipto como uma espécie de serviço, ou seja, ela é plantada no sistema para sofrer podas e para produzir biomassa, não necessariamente para produzir um produto, né? Mas a gente precisa entender quanto custa esse processo de produção de biomassa no sistema. Tudo isso, gente, são tópicos de webinars nossos, tá? Então tudo isso está explicado e esmiuçado. A gente só está dando uma pincelada para vocês entenderem e talvez ajudar a pautar as perguntas no final da apresentação. Mas, então, para vocês entenderem, isso é a poda apical do eucalipto. Então, quando o eucalipto está aí nos seus 5, 6 metros, a copa é cortada, né? E aí, quando a gente fala de uma área de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, isso pode ser viável se feito com uma escada e um serrote na mão, uma motosserra pequena. Porém, quando a gente fala de hectares e hectares, não dá para você colocar um eucalipto focando em poda apical se você não sabe o custo dessa operação. E aí foi isso que a gente fez aqui. A gente calculou o custo e inferiu mudanças no procedimento operacional padrão para baixar esse custo. Então, para vocês entenderem que é explicar o procedimento operacional. Existia o Standard Operational Procedure, né? O procedimento operacional padrão é outro ponto-chave no planejamento de uma agrofloresta, ou de qualquer sistema produtivo, onde você define como é feito um procedimento. Então, você corta para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Você arrasta, você puxa pela frente, por trás, você põe um cesto, põe um balde, quanto você leva por vez, para onde, por quê. Então, quando você define isso, você começa a poder inferir melhorias. Então, de forma bem rápida, isso daqui era o tipo de equipamento que era usado, né, uma plataforma, 2 pessoas na plataforma, um gancho que empurrava, né, um apoio que empurrava a copa quando ela ia descer, a trituração, pré-trituração no chão, né, a picagem e daí a trituração no triturador do trator, né. O que aconteceu? A gente pegou esse mesmo procedimento, calculou quanto custava. Vocês podem ver aqui, se vocês olharem ali na segunda informação da seta, do 19.8 ali, a gente já reduziu, porque na verdade a linha de base era que a árvore custava praticamente R$10. Isso significa que por eucalipto do sistema, toda vez que essa árvore for podada, isso iria custar praticamente R$10. Ou seja, né, todo mundo deve ter uma ideia do preço da lenha do eucalipto, ou mesmo que você for vender tora ou tábua, se você fizer um corte por ano, né, uma poda dessas por ano, e gastar R$10 em cada poda, se inviabilizaria. Daí o que a gente passou a fazer em cada seta dessas, a gente não vai explicar uma a uma agora, a gente conseguiu reduzir no final para R$5,50. Tá? Em um tempo de 3 minutos e meio por árvore, a gente chegou a R$5,50, de R$10, de 9,68 para 5,50, fazendo uma série de melhorias que não mudava intrinsecamente o procedimento, mas acelerava ou otimizava esse procedimento. Mas só para vocês entenderem, esse cálculo foi feito simplesmente calculando o tempo para executar a operação. Então a gente mediu várias vezes, em várias linhas, com vários operadores, a poda, o procedimento de poda. Então eles iam com o trator seguindo a linha e fazendo essa poda, que a gente ia medindo, foram 60 árvores, agora foi 1 hectare inteiro, agora foi 800 árvores. E aí a gente fez uma média de quantos minutos levava, considerando também o tempo que o trator levava para fazer a volta e tal, quantos minutos levava para fazer a poda, quantos minutos depois levava para fazer a trituração desse material. Então a gente vê que é o processamento aqui nesse gráfico em laranja. Então a gente vê que o processamento é mais caro do que a própria operação de poda, né? A trituração desse material é mais cara. Essa é uma informação importante se você dever inferir aí, onde você precisa baixar mais ainda. 5,50 não é viável ainda, então o que a gente faz? Onde a gente vai? No procedimento ou na trituração? Na trituração. Então o que a gente otimizar em trituração vai ter provavelmente 3/4 mais de eficácia na redução do custo do que a operação em si. Aí existiam vários modelos de poda apical, né, que também isso é outra questão, como é que a espécie vai responder a isso? Isso é viável? Como é que a gente vai conduzir o crescimento depois? Se a gente deixa um ramo, se vai desfocar. São testes mais biológicos nesse caso, justamente pensando na produção de biomassa e na eficácia das próximas podas. Uhum.
E aí, essa questão do escalonamento, né? A gente está falando de um custo de 5,50 e toda essa operação de trator com torre, motosserrista, ajudante, trator com triturador, mais motosserrista na trituração e mais 2 ajudantes no facão, como que a gente faria isso, por exemplo, para um sistema para 400 hectares? Então, na verdade, a gente baixou o custo de 5,50. Esse é um case da Fazenda da Toca, na verdade, né, que foi tema também do Congresso Agroflorestal Mundial. A gente levou essa publicação para lá, está publicado hoje, está disponível aqui, quem quiser depois a gente pode enviar também. E o que nós fizemos foi baixar o custo em 100%, né? A gente conseguiu uma redução de 100% no custo de operação. Só que mesmo assim, quando a gente mede quanto é necessário para quantas pessoas, né? Qual é a equipe? No caso que, para um sistema de 138 árvores, 138 eucaliptos por hectare, a gente demandaria 12 tratores, 10 trituradores, essa composição que vocês veem na base. Em 2 meses. E nós definimos que não era viável assim. Depois foram tema também para outra apresentação, mas foi definido um novo sistema, tá? Porque não se viabilizaria com 138 árvores. Mesmo assim, uma pincelada rápida, mas quanto, ainda que me custasse tudo isso e demandasse essa equipe, quanto me aporta de biomassa? Eu fazendo essa poda, quanto é que vai me dar daí esse eucalipto? Aqui a gente traz, os gráficos estão para 3 componentes de produção de biomassa, que é o capim, a banana e o eucalipto. Vamos nos ater rapidamente ao eucalipto, só para entender por que a gente calcula isso. É importante saber quanto que ele me dá, quanto eu deixo de gastar, seja insumo químico ou mesmo na compra de biomassa orgânica ou não, para vir para dentro do sistema. Então, o que é que acontece? Esse mesmo eucalipto podado, 138 árvores podadas anualmente, iam me dar 1 tonelada e 100 quilos de biomassa seca por hectare. Tá? Então, essa era a lógica, daí fazendo também uma sistematização desse eucalipto, que eram urograndes, com essa função de serviço, sendo podado, cada copa, né? Cada copa dessa com mais ou menos 3 brotos, 3, 4 brotos, pesando aí 65 quilos. A gente pesou várias copas, né, e fez uma média de matéria seca. Sim, depois de tudo isso feito, a gente descobre que vai dar 1.109 quilos em média por hectare. Daí a gente faz toda a correção da variação ao longo do ciclo, é claro que na primeira poda ele não dá o mesmo que ele dá nas outras podas, e daí a gente entende que mesmo assim, mesmo com 138 árvores apenas, a exportação de nutrientes, de biomassa seca do sistema é menor do que ele importa. O gráfico maior que vocês veem aqui é se a gente considerar essa biomassa concentrada na linha, porque ela é enleirada. Então, se a gente considerar que o hectare efetivo é o hectare de linhas e não de entrelinhas, a gente tem um aporte muito maior de biomassa. Mas mesmo considerando ele em área total, ainda assim ele é maior do que a exportação. Então, em termos de biomassa, é suficiente ter essas árvores, mas não era viável economicamente com esse custo, com esse procedimento. Significa que a exportação é quanto de biomassa a gente extrai com a colheita, nesse caso era de limão, então a gente colhia o limão, então você está exportando biomassa, porém, e a gente sabia quanto de biomassa de matéria seca estava sendo tirado, e aí a gente sabe quanto de matéria seca do eucalipto está sendo aportado no sistema, porém, é aquela coisa de custo e benefício, e aí pensando nos outros componentes de serviço, né, capim, banana e eucalipto, qual que é o custo por quilo de biomassa seca produzida? A gente vê que a banana tem um custo interessante, é o custo de 5 centavos por quilo de biomassa, capim 7 centavos, eucalipto 23 centavos. Então o eucalipto de fato se mostrou mais caro. Porém, a gente está falando por quilo de matéria seca, mas se você olhar aqui na tabela aqui embaixo, o capim que custou 7 centavos por quilo, na verdade, por hectare ano, custou R$ 2.300. Por quê? Porque o procedimento de roçada do capim, porque a gente explicou só do eucalipto, mas do capim você roça e você precisa enleirar. Você precisa jogar essa biomassa roçada na entrelinha para jogar na linha, né? E você tem que fazer isso 6 vezes, no mínimo 6 vezes ao ano. Né? Então é um procedimento caro, um procedimento demorado. Na verdade não é um procedimento, na verdade é ocupação. Você tem 80% da área, 85% da área ocupado por capim. Então essa operação é praticamente 1 hectare inteiro de operação, enquanto no eucalipto você tinha 138 indivíduos sofrendo essa poda. Então aí que está essa grande diferença. Mas ainda que mesmo assim você definisse que vai usar o capim porque o custo dele é menor,
mais por quilo e vai produzir muito mais material para cobertura de solo, você ainda não sabe, e nós não sabemos, a gente começa a fazer essas pesquisas, são anos fazendo isso, mas ainda são poucas as respostas de qual que é a taxa de decomposição, a ciclagem de nutrientes, como as plantas aproveitam e qual é a densidade nutricional, a composição química dessas espécies. É simplesmente ter braquiária ou mombaça em excesso, em quantidade, é suficiente? Ou é preciso ter outras espécies com outros tipos de sistemas radiculares para compor outros nutrientes dentro do sistema na hora da produção da biomassa? Porque isso é uma das discussões recentes que tem bastante em agrofloresta, vamos fazer um sistema que seja autossuficiente em insumos. Então, será que isso é suficiente? A gente não sabe, né? Só usando a biomassa de capim, banana e eucalipto, quanto que a gente economiza em insumos? Ou será que a gente pode se dar ao luxo de reduzir os insumos nesse caso? Então, são cálculos, são pesquisas que têm que ser feitas ainda, né? Então, gente, acho que para concluir, agrofloresta em larga escala, sim, é possível, sim, porém ela tem que ser feita com muita seriedade, com design, sistematização, muito planejamento, clareza de operações, e planejamento de custos e receitas. É isso, gente, a gente super agradece. E aí, se vocês têm passou um pouquinho do tempo, dúvidas, mas a gente queria pincelar rapidamente, volto a repetir, a gente tem esse material e muito mais em cursos específicos. Aqui é só uma pincelada geral para entender um pouco mais de como a agrofloresta é possível em larga escala, como isso é sistematizado e o que a Preta Terra tem aprendido até aqui. Isso aí, gente. Obrigada, foi ótimo. Acredito que todo mundo concorda. E a primeira pergunta foi feita pela Dayana Ferreira. Ela perguntou: como vocês lidam com alguma infestação de pragas e doenças de uma determinada espécie e se já tiver algum prejuízo por perda da produção? É uma boa pergunta. Na verdade, da mesma maneira que tanto na monocultura orgânica quanto convencional se lida, né? Então, quando a gente fala de um sistema complexo e mais biodiverso, a gente sabe que ele tende a ter menos problemas de pragas e doenças. Porém, ainda tem, né? Mas se a gente tem um problema, algum ataque de algum inseto específico, se a gente está falando de uma agrofloresta orgânica, a gente busca insumos orgânicos. Se a gente está falando de uma agrofloresta que não é orgânica, que não tem nenhum tipo de limitação quanto à certificação, se o agricultor optar, ele pode usar algum tipo de inseticida. Então, por exemplo, a aplicação de formicida é uma coisa que às vezes é necessária no começo da implantação, dependendo da situação que a gente está. Né? Então, da mesma maneira que se usa na monocultura, e se a gente notar que existe essa necessidade, a gente aplica também. E não que a gente recomende, mas a ideia é sempre viabilizar. Então, ao invés de uma monocultura ou de um uso de 100% de insumos químicos, a gente tiver 50% de insumos químicos, ou ao invés de uma monocultura tiver apenas 3 espécies, a gente já está ganhando no quesito biodiversidade e conservação do ambiente. Então, a gente entende também o lado do produtor, do agricultor, do investidor, de que é necessário, às vezes, um passo a passo gradativo, sabe? Uma escadinha para chegar no sistema ideal. Mas só respondendo a pergunta, de fato, a maior dificuldade, eu diria, são as formigas. Então, o que pode trazer algum problema econômico, logo de cara, é formiga. Então, tem que ter um controle. E o foco pelo menos quando se trata de formigas, trazer o máximo de biomassa, de cobertura de solo possível para esse sistema o mais rápido possível. Mas é isso aí. Mais uma pergunta? Sim. A segunda pergunta foi feita pelo Jaziel Firmino. Ele perguntou se a seringueira seria uma boa alternativa para o sistema agroflorestal. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Hoje em dia, muita gente planta café com seringueira, né? Porque a seringueira, principalmente fora da Amazônia, em outras regiões, ela perde as folhas, bem na época que o café vai florescer. Então, é uma ótima opção para consórcio com café, por exemplo. E é um produto florestal não madeireiro, né? Você tem o látex sendo colhido, então dá um fluxo de caixa muito maior também, e é uma espécie super... Com certeza. Perfeita para sistemas agroflorestais, porque justamente em monocultura ela tem problemas, né?
Ok. Aqui a Stephanie Robalo perguntou. Primeiro, ela faz uma colocação. Podemos ver que é possível produzir em larga escala em sistemas agroflorestais e que há muitos benefícios ambientais e econômicos. O que é necessário para o sistema agroflorestal ser adotado mundialmente, ultrapassando a monocultura, e como que a gente faz para acontecer isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas é trabalhar. Não, a gente decidiu fundar uma empresa, uma iniciativa, começar a trabalhar, sistematizar tudo que estava meio jogado por aí e mostrar para o mundo que isso é sério, que dá para fazer, que dá para ganhar dinheiro, que dá para produzir. Mas, de qualquer forma, não precisa ter medo, porque daqui a pouco, com mudanças climáticas e tal, ou você adota ou você adota. Então, estamos no caminho certo. Mas eu acho que é trabalhando, levando muito a sério, é mudando a cabeça das pessoas que fazem monocultivo e tendo muito diálogo, né? Acho que não dá para a gente bater de frente, a gente tem que dialogar, a gente tem que construir isso junto, aceitar que isso é um processo de transição e trabalhar, porque tem muito trabalho pela frente para vocês aí, floresteiros. A Carolina Lopes elogiou a palestra de vocês e perguntou se existe algum módulo implantado por vocês no bioma Pampa. Ainda não. Na Pampa, não. No Rio Grande do Sul, sim, mas na Pampa, não. Que é um desafio, né? É um desafio de acreditar. A gente acredita que toda paisagem, a expressão máxima de uma paisagem é florestal. Se alguma coisa está segurando a paisagem para não ser florestal, ou somos nós, né? Mantendo a paisagem herbácea para a produção de grãos, ou é um impedimento muito grande, químico, biológico, de alagamento. Então, existe, claro, ou é o topo de uma montanha, ou é neve, ou são os polos, mas vamos tentar nos Pampas. Não tem ainda. Tem que virem. O Breno Tardim disse que muito boa a palestra, agradeceu e colocou assim: só uma dúvida, os canteiros costumam ser feitos no sentido norte e sul, porém aqui para o Rio Grande do Sul o sol no inverno passa um pouco mais deslocado. Recomendaria algum sentido melhor para as leiras ou canteiros? A gente não faz norte-sul, não. Eu recomendo leste-oeste, leste-oeste. Não, mas é porque isso tudo assim, existe a lógica, e aí você tem que ajustar a lógica para o seu contexto. Claro. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando a gente implementou um sistema aí, que era numa área de declive, e a face era voltada mais para o sul. E tinha uma montanha, Mariana Pimentel, no pé da serra, perto de Porto Alegre, mas tinha uma montanha que tampava a vista do sol. Daí o sol subia 10 horas da manhã. Daí ficou em ângulo, de fato, a gente pensou nisso, mas a gente adapta as espécies à disposição das árvores, considerando a arquitetura de copa, estratificação, mas mais importante, se você coloca, principalmente no Rio Grande, com sol mais austral, né? Coloca as linhas leste-oeste. Você tem um corredor de luz entrando dentro do sistema. O sol vai nascer no leste, vai se pôr no oeste, durante o dia inteiro você vai ter um corredor de luz. Senão, uma linha vai barrar a outra. Se o sol está aqui, ele bateu, vai formar um corredor de sombra. Vai ter sombra dentro da linha. Então, leste-oeste... Mas outra questão é sempre qual que é a declividade, né? Será que é mais interessante eu fazer as minhas linhas sentido leste-oeste ou eu fazer cortando a declividade, né, de acordo com a curva de nível? A gente tem que ver cada situação e ajustar o arranjo, o alinhamento das árvores de acordo com as duas variáveis, né? Então, eu posso fazer as linhas de acordo com a curva de nível, porém, o alinhamento das árvores na linha ser sentido leste-oeste. Então, toda a complexidade vai aumentando, né? Conforme a gente vai pensando em mais variáveis. Não é regra, né? Prima pela entrada do sol. Mas se estiver lá na Caatinga, seria o contrário, né? Você tem sol pra caramba. Então, a ideia é justamente o contrário. Vamos tentar barrar o sol desde o momento que ele nasce, porque ele já é forte. Então, é uma questão de lógica. Exatamente. A Indy Santosa perguntou se vocês já fizeram algum projeto no Cerrado. Cerrado, sim, manchas de cerrado. Aqui a gente está, nesse momento, na estacional semidecidual, com muita mancha de cerrado. Então, a gente trabalha muito com espécie de fruta do cerrado, de alto valor agregado, e espécies caducifólias. E também, junto com
sistemas pastoris, né? Então, tem alguns projetos no Cerrado que a gente tem animais, que a gente tem criações animais também. Aqui a Beatriz Marques elogiou a palestra de vocês e disse que é do Mato Grosso, de Cuiabá, e que ficou curiosa se existe algum modelo aqui no Cerrado, no Pantanal. Pantanal, muito legal. Ainda não. A gente não tem no Pantanal, mas a gente vai começar um projeto, se Deus quiser, numa região, como que é o nome? Porto Espiridião. Na fronteira com a Bolívia já. Bem distante, com foco, então, alguns pedaços é Pantanal, outros pedaços já é Amazônia, mas é ali na interface dos dois biomas, e o foco é gado, né, gado de corte, porém a gente está fazendo um sistema para diversificar com algumas castanhas, né? Vai iniciar agora, a gente ainda está em fase de estudo. Mas vai ser um grande projeto em parte Pantanal, né? Parte Pantanal. Em breve teremos. Perfeito. Tem várias pessoas elogiando a palestra de vocês, agradecendo. Obrigado. O trabalho de vocês é incrível, a palestra também é perfeita. Todo mundo basicamente dizendo isso, todo mundo bem contente com a palestra de vocês. Legal. Aí aqui a Camila Mirelle, ela perguntou se para Caatinga vocês têm também modelo. Tem alguns modelos para várias áreas de Caatinga, na verdade. Aí depende, a gente tem um modelo para Caatinga com irrigação, numa área que tem irrigação, que não é uma Caatinga ainda com transição de cerrado, então tem foco em espécies madeireiras e algumas frutíferas nativas também, como o umbu, mas tem sim também. Tem para o Marrocos também, tem área de árido, semiárido, cactácea é sempre chave e algumas leguminosas, gênero acácia também, que são muito robustas para conseguir aumentar. Basicamente, o que a gente quer mostrar para vocês é que a agrofloresta é viável em qualquer situação, em qualquer contexto, com qualquer espécie ou cultivo. E não tem receita. Só depende do seu conhecimento e, na verdade, da sua capacidade de adquirir o conhecimento local, de levantar o conhecimento local, conversar com os agricultores, ler o contexto, ler a paisagem e planejar um sistema a partir disso. Perfeito. Aqui tem outra questão do Natanael Lemos. Ele disse excelente palestra e gostaria de saber, referente à implementação do sistema agroflorestal ser mais aceitável pelas empresas, está relacionada à diferença do fluxo de caixa de uma monocultura, além da dificuldade mais complexa de manejo? Olha, por que é que as empresas estão adotando mais ou têm interesse em implementar um sistema agroflorestal? Porque já tem sido mais aceita. É difícil falar, sabe? Eu acho que primeiro, as primeiras empresas que estão optando por isso por buscar um prêmio de preço, um aumento no preço de venda dos seus produtos, né? Como o orgânico, como essas certificações. Acho que é a primeira coisa. Eu acho agregação de valor. Mas eu acho que junto com isso, o entendimento de que o sistema está ameaçado. Uhum. De que por mudança climática se pode perder a sua fonte de renda mesmo. Então, entender pelo menos parte do dinheiro das pesquisas tem que ir para um sistema biodiverso para entender como ele funciona, porque em breve vai ser o principal tipo de sistema. Então, tem muitas empresas que estão buscando isso, nem que seja na sua área de pesquisa e desenvolvimento, de inovação e tudo mais, estão buscando alternativas com sistemas mais resilientes, mais biodiversos, porque eles sabem que a agricultura é uma atividade de risco, de fato. E o risco tem crescido cada vez mais, por motivos climáticos e por motivos de mercado também, né? Variação de preço e tudo mais. Então, eu acho que o começo, a tendência foi mais pelo prêmio de preço, agora é mais esse sentido de sobreviver para as mudanças que virão. Assim, mas tem ficado cada vez mais claro que também por segurança econômica, né? Por uma diversificação da produção também. Principalmente em tempos de Covid agora, né? Que você vai entender que a soberania alimentar é muito importante. Então, ter diversidade de produção vai ser mandatório.
A agricultura familiar nem se fala, mas mesmo para uma empresa, né? Se ela produz molho de pimenta ou ketchup, não custa nada ela produzir mais meia dúzia de conservas e ter uma bananeira no meio, sabe? Começar a diversificar para ter certeza de que se uma coisa, se o preço mudar um pouquinho aqui ou ali, ou tiver um problema ambiental com uma espécie, a outra garante. Isso aí, gente. Tem mais uma da Laura Fernanda. Ela mora no interior da Amazônia, Pará, e ela disse que aqui muitos produtores rurais gostariam de implementar um SAF. No entanto, há o grande entrave da falta de acesso à assistência técnica. Como lidar com isso? Isso é uma boa pergunta. A gente fez um projeto bem legal, que não deu tempo de apresentar aqui, em Juruti, no interior do Pará também, um lugar bem remoto, bem distante. E isso é um entrave sério, assim, para o Brasil como um todo, né? Não só para a Amazônia. Mas eu acho que hoje as pessoas têm acesso a fontes de informação que não só mais as convencionais, as tradicionais. Então, também depende muito do empreendedorismo do agricultor. A gente tem que ver os agricultores também como empreendedores. Eles têm que ver o cultivo agrícola, o agroflorestal deles como um negócio e planejar isso como uma fonte, como um modelo de negócios, né? Definir qual que é o seu modelo de negócios. Então, mesmo que a gente não tenha assistência técnica disponível no Brasil, que isso está cada vez mais difícil e a assistência técnica não é voltada para um cultivo biodiverso, sempre com foco em monocultivo, ou na maior parte das vezes, né? Eu acho que tem que partir também do agricultor buscar essas alternativas. E a gente tem internet hoje, né? Por mais remoto que você esteja, você tem algum acesso à internet. E isso assim, a gente tem tomado isso meio que como uma missão de colocar boa parte desse conhecimento na internet, né? Nas redes sociais, seja para agricultores, seja para os consumidores, né? Porque o conhecimento a gente consegue conversar com vocês que estão aí da maneira mais direta possível. Né? Então, agora, nessa nova fase que a gente está, buscar fazer as coisas de maneira mais remota e buscar o conhecimento ativamente, né? Não ficar esperando um assistente técnico ir até você. Você como agricultor, precisa ir até o conhecimento, buscar esse conhecimento ativamente. Perfeito. A Bárbara Lopes disse: vocês já fizeram algum trabalho com foco em eliminar uma espécie exótica invasora, assim como Eragrostis plana, o anone, que aqui no Rio Grande do Sul tem exterminado os campos nativos do Pampa? Já há muito tempo, não como preta-terra, mas com eliminação de pinos na serra, por exemplo, com anelamento e retirada de pinos em área de campo, na serra. Sim, diversos trabalhos, na verdade. Diversos com espécie, mas não em função do sistema agroflorestal. A visão é até um pouco diferente, de usar essa espécie, que se ela se adaptou bem na área, continuar usando por um período como produção de biomassa e migrar o sistema gradativamente. Eu tenho uma questão. Vocês sabem nos informar como é que estão as questões de financiamento nos bancos para agrofloresta? Gente, isso é bem legal, sabe, Manuela? Porque dependendo, por exemplo, do Pronaf, quando a gente fala de Pronaf, tem sim muito financiamento para a agricultura familiar a um preço baixíssimo, com taxas de juros baixíssimas. É o que a gente chama de Pronaf Floresta, a gente pode aproveitar esse mesmo Pronaf, ou Pronaf Eco, coisas assim. Então, tem linhas de financiamento de crédito para a agricultura familiar. Para a agricultura que não é familiar também tem. Então, existe o plano ABC Agricultura de Baixo Carbono, que também tem taxas de juros muito baixas. Então, a mesma lógica para um sistema ILPF, por exemplo, você pode conseguir um financiamento, mas o entrave você tem que apresentar para o banco um projeto que seja viável, que se mostre viável, né? Então é isso, a gente precisa de técnicos, de pessoas que trabalhem nesse sentido, em planejar, em mostrar, apresentar projetos para o banco e que apresente e fala, olha, eu consigo começar a te pagar no ano X, porque aqui, ó, eu fiz todas as contas e blá, blá, blá. O banco não vai dar financiamento se você não tiver esse projeto. Então, um projeto como esse que a gente apresentou, mais ou menos, é o que a gente precisa elaborar para os agricultores para eles terem acesso a esses financiamentos. Tá bom, então, obrigada.
Imagina. Obrigado. Por enquanto, foram essas as questões. A gente gostaria de agradecer a presença de todos e de vocês também, mais uma vez. Obrigado, A gente Manuela. agradece. A todo mundo aí. Possamos nos encontrar novamente, né? Com certeza, contem com a gente convida vocês a seguirem as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, etc e tal. Entrem no nosso site, mandem lá uma mensagem, fiquem ligados, porque a gente tem muitas oportunidades de projetos, de estágio, de voluntariado, aí mais para frente, em vários projetos que a gente está estruturando. Se quiserem trabalhar conosco, o LinkedIn é a principal rede. Uhum. Então, sigam a página da Preta Terra, se cadastrem no site, isso é muito importante, é lá que é assim que a gente vai ter um mailing para mandar para vocês informações, um webinar como esse, né, o curso online que a gente faz, então, pelo site, e sigam no Instagram, que tem bastante informação, tem o canal do YouTube também, tem um monte de coisa. E trabalhem com agrofloresta, gente, acho que se tem uma mensagem que a gente gostaria de passar para a engenharia florestal, para quem é florestal, vocês têm o mindset da diversidade da floresta. Então, a gente tem que usar esse conhecimento, esse know-how para sistemas que sejam biodiversos. E isso tem que ser feito com muita seriedade, não dá para ser... Não dá para ser mais ou menos, né? A gente tem que fazer um trabalho super sério, porque isso é uma missão mesmo. Então, trabalhem com agrofloresta, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Manuela. Agradece demais. Obrigada, Manuela. Foi um Valeu, prazer. gente. Prazer conhecer vocês Uma honra todos. estar aqui com você. Boa sorte em tudo. Muito Valeu. trabalho pela Pra frente. vocês também. Valeu. Tchau.